Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Quem são os verdadeiros cumpridores das leis do Criador? Eu te convido a ler Filipenses capítulo 3, entre os versículos 1 e 9. Eu vou utilizar para esta mensagem o texto da Bíblia Viva. Bíblia Viva 2002, Filipenses capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Haja o que houver, caros amigos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. E sempre eu toco, de vez em quando eu toco nos meus vídeos, nas mensagens, dizendo, olha, essa mensagem, ela é meio que repetitiva. Semana passada, mês passado, no trimestre passado, eu fiz um vídeo parecido com isso. Mas não é que nós não temos, vamos dizer assim, argumentos. Não é que nós não temos, como que eu posso dizer, ferramenta, material, script para falar de outras situações. Claro que temos. Nós não. A carne, este corpo carnal não tem. Mas quem tem dado o entendimento, quem tem usado a nossa boca, o nosso entendimento para passar à frente o que precisa ser passado, tem um histórico infinito de mensagens para alcançar os filhos, os eleitos, para tirarem os filhos e eleitos do engano. Então, como Paulo disse aqui, na igreja que se reunia, aos irmãos que se reuniam como igreja, em Filipos, não é cansativo, não é desgostoso, não era desgostoso para ele estar falando sempre as mesmas coisas, sempre alertando, porque o ser humano, ele é passivo de esquecimentos, o ser humano, ele é passivo de confusão. Aquela brincadeira, tem 10, um do lado, eu tô com essa abrição de boca porque eu tô com o ventilador do meu lado esquerdo e já é 00:15 e eu fico, você já acostumado com meus vídeos, começa essa abrição de boca aqui, aí eu tomei banho quente agora com esse ventilador, é uma benção. Então, haja o que houver, eu tenho raiva dessa abrição de boca, olha como eu sou estressado, eu fico estressado até com abrição de boca, com bocejar, para você ver como que eu sou. Haja o que houver, caros amigos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Aquela brincadeira de 10 pessoas, uma do lado da outra. Aí aquele primeiro faz uma fofoca, conta uma historinha rápida. Não sei se você já passou por isso. Essa brincadeira, 54 anos lá, 30, 40 anos atrás, tinha essa brincadeira na escola, brincadeira aí. Então aquele primeiro, ele contou uma historinha, alguma coisa simples, aí passou pro segundo, olha, aí o segundo passou pro terceiro, aí chegou no quinto, no sexto já começou a faltar alguma coisinha, já foi acrescentado alguma coisa, sétimo, oitavo. Quando vem chegar no 10º, aquilo que foi falado no primeiro já chegou todo distorcido. A mensagem já chegou totalmente com ruído. Chegou diferente. Então, quantas pessoas, ainda mais aqui no YouTube, ainda mais aqui, se a gente estivesse reunido como igreja e na garagem da minha casa aqui tivesse 20 pessoas, 20 irmãos que estivesse ali sempre, uma vez, 2, 3, 5 vezes por semana, sempre reunido, aí você vai mudando, você faz um roteiro de mensagens. Você fala assim, ó, eu vou fazer essa semana, vou falar sobre isso, semana que vem. Só que todo dia, graças a Deus, todo minuto, cada 10 minutos, meia hora, se escreve uma pessoa perguntando sobre a volta de Jesus. Porque ela viu um vídeo gravado ano passado, só que eu não sei se ela não tem conhecimento, ela não sabe procurar, clicar lá no nome e ir direto lá com quase 700 vídeos lá gravados,
e ela fica naquele vídeo parado. Aí ela começa com questionamento, com dúvida. Aí você, às vezes você está até planejando falar em outra coisa, aí você vai para ajudar aquela pessoa, aí você lê aquela... Por isso que a palavra de Deus, a palavra ela é viva, os escritos são vivos. Os escritos bíblicos, eles são vivos, eles têm vida. Aí você lê, já vê alguma coisa diferente, já não é mais... Aquele entendimento seu já foi acrescentado algo mais, já teve um temperinho a mais. Aí você faz aquele outro vídeo, mudando alguma coisinha, mas a base, o cerne da coisa, a essência, é praticamente o mesmo que você gravou semana passada, mês passado. Por quê? Porque está rotativo. A audiência do YouTube ela é rotativa. Ela vai, o inscrito, então vai. Então você veja que isso do dia que Paulo disse lá, quando Paulo falou isso em Filipos, para os filipenses, o mesmo se aplica hoje, nos dias de hoje. Século 21, mês de março, dia 17, ano 2021. Você vê? Ano 2022. Você vê que a coisa vem de novo. Haja o que houver, caros amigos, alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Então isso vai ficando gravado na mente. Você ouvindo isso 1, 2, 10, um ano, quando alguém te questionar a respeito daquilo, não, mas eu não vou ouvir esse canal, assistir esse canal desse camarada, porque ele fala que Jesus voltou conforme está escrito em tal lugar, mas aquilo na sua mente já está gravado, você já tem aquilo. Opa, peraí, não é somente em Mateus 16 que fala, em Mateus 10 fala, em Mateus 26, 64 fala, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 fala. Aí você começa a lembrar porque você ouviu muitas vezes. Então isso vai fixando. É a mesma coisa você estudar para uma prova. Você vai lendo para aquilo fixar. E você, às vezes, você lê aquilo 10, 20 vezes. É uma fórmula do cálculo matemático, você faz aquilo e faz rascunho e coloca na porta da geladeira, na porta do seu quarto e coloca no mano. Mas aí no dia da prova, mesmo assim, é uma fórmula tão grande que você acaba esquecendo. Aí você vai lá dá um jeitinho de uma colinha, alguma coisinha que não é certo, mas quem nunca fez atira a primeira pedra. Então tá, mas o assunto não é esse. Então é uma lembrancinha. Você se lembra daquilo porque ficou fixado de tanto você ouvir. Então, às vezes você não está no pique naquele dia de ouvir aquilo que você já ouviu, não muda, não assiste aquele dia. Mas outro dia, passado 6 meses, aquela mensagem vai ter utilidade para você. Sim. 2. Cuidado com esses homens ruins. Olha Paulo falando, eu os chamo de cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Atos 15, eu não coloquei no meu estudo aqui, mas lá em Atos 15, depois você lê todo o Atos 15 você vai ver. Aquele grande concílio, aquela grande discussão que teve foi justamente por isso. Pelos judaizantes, pelos legalistas, pelos mestres da lei, querendo dizerem que os gentios só poderiam ser salvos se cumprissem as leis de Moisés. Exatamente aqui, como o tema não é esse, cuidado com esses homens ruins, eu os chamo cães perigosos. Olha como Paulo, a pessoa entra no canal e fala, nossa, vocês xingam muito nossos pastores, vocês chamam os nossos pastores de cães gulosos, ladrões, mercenários. Ei, é Paulo aqui, ó. É Paulo. Cuidado com esses homens ruins. Paulo falando, eu os chamo de cães perigosos. Os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Isso aqui se aplica exatamente nos dias de hoje. Aqueles que dizem, se você não tirar 10% do seu salário, isso é lei de Moisés, dadas a Moisés.
o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, vai comer o seu Danone, vai tirar o seu salário, vai tirar o seu emprego, você vai gastar tudo isso em remédio, tudo. É a mesma, não muda nada. O entendimento é o mesmo. Dízimo nunca foi dinheiro, era lei. Aquele que não tomar banho na piscina, porque Jesus falou em Mateus 28, só que Jesus falou aquilo, falando que aquelas coisas, aí no versículo 20, fala de Mateus 28, versículo 19 e 20, fala que isso seria até o final dos tempos. O fim dos tempos foi naquela geração, foi no ano 70. Aí eles falam, aqueles que não se batizarem nas águas, aqueles que não se purificarem nas águas, não serão salvos. Mas é lei. O batismo nas águas é lei de Moisés, as leis da purificação. Aquele que não comer pão e beber suco não tem comunhão com o Pai. Meu Deus! Mas aquilo ali é uma representação da Páscoa judaica de Lucas 22. Aquilo era uma lei, Êxodo capítulo 12, a lei da Páscoa. No versículo 43, lá no final, fala que os gentios, Deus proibiu dos gentios participar daquela cerimônia. Você entende porque que a gente tem que sempre estar tocando no mesmo assunto? O nome desse canal não é Sítio do Pica-Pau, não é Alegorias de Cláudio Mendes, não é Invencionices de Cláudio Mendes. O nome deste canal é Limpos pela Graça. Limpos, limpos, limpos pela graça. Minha graça? Sua graça? Não, limpos pela graça do Cristo ressuscitado. E uma pessoa acabou de entrar, vamos dizer que hoje se inscreveu 50 pessoas. 50 pessoas novas, que amanhã ou depois, quando esse vídeo estiver no ar, terão mais novos inscritos. E ele vai ouvir esse vídeo, ele vai ouvir essa passagem, que você já ouviu centenas de vezes. Cuidado com... Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, só esse versículo. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é uma pessoa ser um falso circunciso? É alguém, um falso legalista, uma pessoa falsa que recebeu as leis de Moisés. É um gentil é um falso circunciso. Por que gentil? Eu sou gentil, eu não tenho descendente, eu não tenho sobrenome israelita, eu não tenho parente de Israel, eu não nasci em Israel. Eu faço parte do povo gentil. Mas hoje em dia não existe, corretamente, vou repetir de novo. Quando Jesus disse tetelestai, ele derrubou o muro de inimizade e Deus fez um povo só. Mas para mostrar essa parábola, nós devemos usar eu sou gentil mesmo, só que a raiz, o conhecimento é de povo gentil. Povo que antes da cruz não tinha parte com Deus, não tinha Deus no mundo e não fazia parte da comunidade de Israel. Então eu pego, que nem eu vejo por aqui perto de casa, tem uns cães aqui, os caras usam tabite, aquele negócio de judeu, que é o kippah, a camisa deles tem a estrela de Israel. Os caras, eu não vou nem falar de que região que eu acho que eles são, eles ficam querendo ser de Israel. Então esses são os falsos circuncisos, são os da falsa circuncisão. Eles se acham no direito de ser um israelita. Só que ele esquece, ele não tem o conhecimento de quem pagou a conta, de quem passou pelo juízo do ano 70, quem sofreu, quem foi morto, quem foi pendurado, quem foi levado escravo, foram os israelitas. Deus julgou. Então eu, com o conhecimento que eu tenho, jamais eu quero me parecer com israelita, eu quero estar anos-luz de distância do israelita. É o conhecimento que eu tenho. Eu vou querer me parecer com um da circuncisão, me parecer com um legalista, um seguidor das leis dadas a Moisés? Claro que não, eu quero distância disso.
Então assim são, esse versículo aqui é para essas pessoas, para esses ditos pastores, esses ditos mestres, que se acham semideuses, que se acham no direito de usar das maldições dadas a Moisés, que o fim foi Cristo, o fim das leis foi Cristo. Então eles são os falsos circuncisos que pegam essas maldições e colocam na vida das pessoas, dizendo que eles não serão salvos se Jesus voltar, assim eles dizem, quando Jesus voltar, e se eles não estiverem nas igrejas deles, nas sinagogas, nos alçapões deles, nas arapucas, não serão salvos. Esses são os falsos circuncisos. São gentios querendo se passar por legalistas, por seguidores de Moisés. Será que eu estou sendo claro? Não precisa desenhar não, né? Então, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Quem que são? O que significa a palavra obreiros? Alguém que faz a obra. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com esses pastores. Cuidado com esses bispos, cuidado com esses apóstolos, cuidado com esses padres, cuidado com esses monges, cuidado com esses frades, cuidado com esses mormons, cuidado com esses feiticeiros, cuidado com qualquer tipo de religião. O cara falou que é religioso, seja de qualquer que seja, qualquer porcaria dessa que for, cuidado. Cuidado. Cuidado com a falsa circuncisão. Voltando para a nossa Bíblia Viva 2002, cuidado com esses homens ruins. Paulo diz, eu os chamo cães perigosos. Olha como Paulo tratava os religiosos aqueles dias. Aí você entra aqui no canal achando que nós devemos ser igual esses lobos disfarçados de ovelhas que falam aquela oratória bonita. Naquele púlpito, aquele negócio que eu não sei quantos R$1.000, $1.000 custa um negócio daquele púlpito. Cada coisa luxuosa. E eles, atrás daquilo ali, com os microfones folhadinho a ouro, falando manso. Meu irmão, minha amada. Ei, tomando tudo, e abraça. E faz a oração do mimimi, do pipipi, do chá. E as pessoas caem naquilo. São os da falsa circuncisão. São os cães perigosos. Então eles, com essa calmaria, as pessoas se iludem com aquilo, ficam encantadas com aquilo. Os que dizem que vocês devem circuncidar para serem salvos. Então esse versículo é perfeitamente utilizável para os dias de hoje. Versículo 3. Porque não é o corte dos nossos corpos que nos torna filhos de Deus. Olha aqui. Você vê que cada versículo desse tem uma profundidade de entendimento, tem uma riqueza de entendimento. E o tempo vai passando. Porque não é o corte. O que era a circuncisão? É cortar o prepúcio do homem ali, que era um sinal da lei de Moisés, que era uma obrigatória, a criança ou o filho ou homem que nascesse, ao 8º dia tinha que passar por isso. Então, esses mestres aí que ficam por aí, cobrando dízimo, oferta, praticando maldições, são os falsos circuncisos, porque eles nem circuncidados são, não são israelitas, não são descendentes, mas querem aplicar as maldições que já ficou para trás, ficou lá pendurada na cruz, ficou cravado lá no alto da cruz, mas esses cães, eles, todo culto deles, no mundo, aonde tiver uma sinagoga deles, todo culto dele, eles colocam uma escada, metaforicamente, né? Porque já vai você pensar que eu estou falando isso de uma forma no literal. Então, metaforicamente, uma comparação, eles colocam uma escada, em todo culto, de segundo a segundo, eles colocam uma escada para tentar tirar lá do alto o que Cristo já cravou, o que Jesus cravou lá. Há quase 2000 anos atrás foi cravado lá no alto da cruz, lá no alto.
Lá no alto da cruz, ou lá no alto do madeiro, porque ninguém tem prova que foi cruz. Ele foi pendurado. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então lá no alto daquele madeiro, naquele prego, lá ficou pregado tudo. Todo culto eles tentam, toda reunião deles, toda a congregação deles, eles querem colocar uma escada Magiros, uma escada daquela escada do pessoal da eletricidade, eles querem colocar uma escada que ele tentar tirar. Mas já foi cravado lá. As maldições, as leis de Moisés, o fim da lei foi Cristo, foi cravado lá, foi crucificado, foi pendurado, acabou, não tem mais. Porque não é o corte, não é a circuncisão dos nossos corpos que nos torna filhos de Deus. É adorá-lo com os nossos espíritos. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós, os cristãos, nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos meios de salvar-nos a nós mesmos. Olha o que Paulo disse nisso daqui. Eu vou parar por aqui, eu vou parar nesse versículo. Não vou para frente, eu tinha tanta coisa para falar, não vou para frente não. Vou não, porque agora nós vamos aqui, é nesse versículo 3. Porque não é o corte, não é a circuncisão, não é o dízimo, não é o batismo, não é o comer pão e beber suco, não é o jejum, não é buscar Deus em monte, não é buscar Deus em templo, nada disso. Porque não é o corte dos nossos corpos que nos torna filhos de Deus. Não são os da carne, Paulo disse, não são os da carne que são filhos. São os da promessa, são os espíritos. O Criador, o Eterno, é Pai dos espíritos. É isso que é. É adorá-lo com os nossos espíritos. Por que ele disse isso? Jesus disse isso também. Vamos buscar isso aqui, porque é uma coisa importante. Eu te convido a ler João, livro histórico de João, capítulo 4, versículo 20 em diante. Mas me diga uma coisa, deixa eu colocar aqui na Bíblia, na Nova Almeida atualizada. Eu estou lendo de acordo para facilitar o entendimento. Não estou aqui manipulando nada. Se você entrar no comentário, falar, não, eu quero que você fale da Bíblia Viva, eu falo. Mas é para poder a gente procurar entender. Eu tenho um pouco de conhecimento do Códice Sinaítico, então eu mais ou menos eu sei que caminho que eu estou tomando. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, e Yahshua respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem templo, nem monte, nem igreja que os homens falam, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora, e já chegou nos dias de Jesus, já havia chegado. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí vamos lá, voltar lá, versículo 3. Vou na Bíblia Viva. Na Bíblia, deixa eu ler isso aqui, nessa daqui, só para você ver. Porque nós, Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Veja, na Bíblia Viva, porque não é o corte dos nossos corpos que nos torna filhos de Deus. Não são práticas de Moisés. É adorá-lo com os nossos espíritos. Não é exatamente assim o que eu tenho passado para você nesses vídeos que eu faço? A minha fé, eu não sempre falo, a minha fé está no invisível. Eu vivo por fé.
Eu sou, você é, se você adora ele em espírito de verdade, você é um filho da promessa que ele fez a Abraão, 430 anos antes das leis dadas a Moisés. Abraão, Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Essa nação são os gentios, porque os israelitas, os das 12 tribos de Israel, foi o povo eleito. Consegue entender? Porque não é o corte dos nossos corpos que nos torna filhos de Deus, é adorá-lo com os nossos espíritos. Então, quando nós o adoramos, quando nós confessamos, quando nós não dependemos de macumbogélio, de fita, de tijolinho, de vassoura, de água, de pão, de suco, e nós estamos confessando, nós estamos brigando com o mundo. Por isso que um canal desse aqui, ele demora de crescer. Ele não cresce de uma hora para outra. Porque aqui o confronto é de uma pessoa que fala da fé, vive por fé, confessa a fé contra um sistema secular, contra um sistema religioso que vem há séculos. Não é algo novo. O que nós estamos fazendo é algo novo para eles. Só que a tradição, as doutrinas, o conhecimento deles vem há séculos. Do ano 333, do ano 200, sempre veio isso, a religiosidade. Quando chega agora, dá de frente com um camarada falando umas coisas que para eles não tem nada a ver, mas para nós que vivemos em espírito, vivemos por fé, é grandioso. São revelações que não tem preço que pague. Então isso é demonstrar a nossa verdadeira circuncisão, o nosso verdadeiro cumprir das leis de Deus, das leis do Criador, que se resume em um só. Tá vendo? Tudo isso eu tinha separado. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Se cumpre em um só, mas eu não vou ler não, depois você lê. Gálatas capítulo 5, 14. Tudo isso estava separado aqui. É adorá-lo com os nossos espíritos. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós, os cristãos, não evangélicos, não crentes, não religiosos, não macumbeiros, feiticeiros. E macumbeiro e feiticeiros não é você que está lá na feitiçaria de origem afro, não, tá? É dentro dessas chamadas igrejas, desses neopentecostais aí, que é Vale do Sal, é roupa branca, é passe do não sei o quê. É tudo a mesma coisa, viu? É tudo obra da carne. Nós, os cristãos, o que é um cristão? É um seguidor de Moisés? Não. Se você é cristão, você anda por aí falando, eu sou cristão, mas você come pão e bebe suco. Não, você é cristão, mas você acredita no batismo nas águas. Aí você diz que é cristão, mas você busca Deus em monte. Você diz que é cristão, mas você... Então você não é, você é um crente, você é um evangélico, você é um religioso, você não tem nada de cristão. Porque cristão é seguir a Cristo. Cristo não está em templo, Cristo não está em monte, Cristo não está na mão de um dito pastor, Cristo não está num cajado de um homem, Cristo não está em um anel e diplomas de teólogos. Não. Cristo é o Espírito. Então você, quando falar de que você é um cristão, você lave sua boca 10 vezes. Se você ainda está na religião, você não é. Você é um evangélico. Você é um religioso. Você é um crente. Você não chegou nem perto de ser cristão. Então essa palavra cristão é uma coisa muito forte, é muito séria. Então nós, os cristãos, os que seguem a Cristo, Cristo ressuscitado, nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos meios de salvar-nos a nós mesmos. Então que história é essa que vamos ganhar almas para Jesus? Que história é essa que nós devemos buscar lá na favela, buscar lá na periferia, buscar lá no Singapura, buscar lá na roça pessoas para salvar? Se aqui Paulo disse que o ser humano não tem o que fazer para salvar alguém. Porque a salvação, meu irmão, minha irmã, a salvação já veio de berço. O que é salvo não é isso aqui, não é isso aqui. O que é salvo não é esse sentimento, não é esse amor, esse ódio, essa inveja, esse orgulho. Isso se acaba tudo
no inferno, na sepultura. Inferno é sepultura, cemitério. O que volta é o que já existia. E o que existia é o Espírito dado por Deus, o Espírito de Deus. Então compreendemos que não temos meios para salvar-nos a nós mesmos. Vamos nos amar, vamos amar o nosso próximo, vamos enxergar no nosso próximo o nosso Criador. Vamos procurar, é difícil, mas vamos procurar olhar nosso próximo sem mágoa, sem rancor, sem rixa, sem vingança. A carne é duro, essas coisas é complicado, mas vamos lutar contra isso, para que nós venhamos ter força, para que nós consigamos viver desta forma com o nosso próximo. Então para com essa conversa. Não, meu marido bebe, eu preciso salvar ele, eu amo ele, meu filho, eu amo meu filho, meu filho está na droga, minha filha na prostituição, não, eu tenho que salvar. Ei, compreendemos que não temos meios para salvarmos a nós mesmos. Não adianta. Será que o seu filho, um drogado, será que seu filho deu um susto no Criador? Será que seu filho fez uma surpresa se tornando um viciado? A sua filha fez uma surpresa se tornando uma prostituta? Será que o Criador, que sabe todas as coisas, onipotente, foi pego de surpresa por isso? O que está ali é debilidade da carne. O que está ali são práticas carnais. Apresente a ele, apresente a ela o Cristo ressuscitado, porque talvez o que você apresentou para eles foi mandinga, foi olhinho, foi lencinho, foi flor, foi tijolinho, foi unçãozinha para colocar na cabeça dele quando ele estivesse dormindo, lá no travesseiro. O que você apresentou para ele foi mandingas. Apresente agora o Cristo ressuscitado que você está conhecendo. Mostre para ele, demonstre para ele com suas atitudes a forma que você consegue hoje amar o seu próximo, que você reconhece a debilidade do seu próximo. Faça isso. Quem sabe quando ele chegar da rua drogado, ele vê você assim, você nem mais olhando para ele, porque você sabe que o espírito dele já veio salvo. O espírito dele é a igreja gloriosa do Pai. Você sabe que a sua filha, mesmo na prostituição, mesmo chegando picada em casa, mesmo chegando drogada, aquilo são transgressões da carne. Não há nada que você possa fazer por ela para tirar ela. A única forma que você vai transformar, não é que pode, não, que você vai transformar a sua família, que você vai transformar o seu marido, que você vai transformar a pessoa que você tanto ama, é mostrando Cristo ressuscitado para ela. Mas como que eu vou mostrar se eu não tenho a fotografia dele? Como eu não tenho nada? As suas atitudes. Abrace, não brigue, diga que você o ama, porque você sabe que o espírito dele já veio salvo e voltará salvo. Não há nada que você possa salvar o seu filho, não há nada que você possa salvar a sua filha. Paulo disse, compreendemos que não temos meio de salvar-nos a nós mesmos. Deixa eu ler na Nova Almeida Atualizada, como está isso aqui. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Está vendo a diferença? Espírito e carne. Não confie que você, na sua carne, você vai conseguir transformar a vida de alguém. Não. Não. Porque o que é do Pai nunca sofreu mutação nenhuma, nunca sofreu nenhuma alteração. Viva na simplicidade de Cristo, viva no amor do Cristo ressuscitado. Assim é. Deixe que esses religiosos falem, deixe que eles ficam bradando. Enquanto a carruagem da graça passa, os cães ladram. Deixe eles ladrarem, deixe eles latirem, se uivarem, deixe eles se morderem, com raiva, com inveja de você.
Chegou o seu filho, espere ele passar a situação, vai lá no quarto dele, dá um abraço nele, fala: filho, eu te amo, você é a coisa mais especial que eu tenho, você é a coisa mais perfeita que o pai fez para mim. Sem brigar, sem repreender, que isso você tinha que ter feito quando tinha 1 aninho, 2 aninhos, quando ele abria a porta do armário, derrubava os talheres no chão. Agora não. Mostre a ele o Cristo ressuscitado em você. Pronto, acabou. Assim você vai mudar ele, sem precisar frequentar a religião, sem precisar copo de água em cima de televisão, sem precisar de arruda na orelha, nada disso. É simples assim. É como 2 e 2 são 4. E você, legalista, que acha que eu tô falando aqui é pouco, poste no comentário, fica à vontade. Eu não estou sozinho mesmo, poste aí. Que você também é outro legalista, que não é assim não, esse cara é um herege, então fica à vontade, amém? Então eu vou encerrando por aqui, 37 minutos, eu vou dar uma editada, vai cair para os 35, mas a vida segue. Eu ia falar até o versículo 9, eu tinha tanta coisa para falar, mas o que falou aqui foi, graças a Deus, eu acredito que foi o necessário, amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu, amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!